pessoal, eu sou a Adriana B, esse aqui é o programa Gerador. Para quem não conhece ainda, é um programa feito pela classe artística para a classe artística. Então eu queria que vocês dessem aquela curtida nesse vídeo, e se não curtir o vídeo, no final descurte, mas fala pra gente o que é que você não gostou, pra gente poder ter uma linha de trabalho melhor e poder conduzir esse programa especialmente aí para vocês. A gente está aqui com Vera Pape, que ela é do Sindicato de Minas Gerais, e ela topou conversar com a gente aqui no programa Gerador para contar pra gente como é que anda o mercado de Minas, como é que andam a força dos músicos de Minas. Eu adoro música mineira, sou fã, tenho grandes amigos, compositores, dos quais sou extremamente fã, né, de outras gerações, de gerações agora contemporâneas à minha. E eu gostaria de saber de você, primeiro, o que é que você está fazendo aqui em Recife? Estou fazendo... Boa tarde, né? Boa tarde, povo de Pernambuco, músicos e musicistas de Pernambuco. Sou Vera Pape. Assumi o Sindicato dos Músicos Profissionais de Minas Gerais dia 31 de outubro do ano passado, após uma presidência de 42 anos de uma mesma pessoa. Tarefa árdua, briga pesada, mas vencedora. Então, cá estou fazendo o quê? O que estou fazendo? Estou fazendo política, né? Assuntos referentes à cidade e assuntos referentes aos músicos, ou seja, vim conversar com o nosso querido Eduardo para tentar alinhar quais são os problemas comuns, o que podemos fazer em sentido... Como é que a gente se une, né? Porque a união faz a força, realmente, o andorinha não faz o verão. Por isso o sindicato. O Eduardo que você está falando é Eduardo presidente de Matos, presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais de Pernambuco. Está falando igual nordestino. Pois é, a gente é músico, aí fica ouvindo e daqui a pouco eu vou saindo falando igual vocês, um pouquinho parecido, só um pouquinho, sou. Mas é isso, minha querida. Então eu vim alinhar algumas coisas com o Eduardo, ver os problemas de cá, mostrar os problemas de lá, ver ações que nós podemos fazer conjuntamente, reunir o máximo de confrades, né, de colegas nossos, de sindicatos. Bom, o Eduardo agora também está na ordem, ver como é que a gente consegue avançar nessa luta, né, que é uma luta pesada. E como é que você encontrou o mercado? Foram mais de 40 anos. A mesma pessoa lá em Minas ficou 42 anos na presidência do sindicato. Então era um sindicato que estava eles estavam se reelegendo de forma contínua. Só para vocês terem uma ideia, é a primeira vez na história desse sindicato, que tem 70 anos lá em Minas Gerais, que houve uma eleição com uma chapa concorrente, com a chapa 2. Foi a primeira vez, foi esta vez. E só conseguimos isso porque levamos o assunto à justiça, porque estava simplesmente impossível de atravessar as pedras, né? Virou uma muralha da China. Eles se elegiam com a base de 40 votos para o estado de Minas Gerais inteiro. Né? Eu repito, eleger-se com 40 votos para o estado de Minas Gerais inteiro. Mas não tinha concorrência, né? Pois é, aí vem, o que vem primeiro? O ovo, a galinha, o ovo. Então a gente diz, a classe é desunida, a classe é desarticulada. É verdade, a classe está desorganizada, mas há um trabalho de fundo que é o trabalho político, de politização. Por que de um sindicato? Qual que é o sentido de ter um sindicato? O sindicato é aquele que representa exatamente a categoria, que vai à luta pela categoria. E creiam-me, há inúmeros problemas que nós temos na nossa frente. Sim. Por exemplo, a gente estava ouvindo o Eduardo na entrevista, falando, você mesmo colocando a questão de mercado, né? Falando de qualidade. Mas como ter qualidade se a gente não trabalha no sentido de políticas públicas, no sentido de formação de público? Como? Como não associar a questão, o mercado musical com a questão comunicação? Se você tem
uma mídia X que tem um monopólio de absolutamente tudo, que produz o conteúdo e que escoa o conteúdo. Como se quer que as pessoas elas tenham acesso a algo minimamente diferente se tem aquele que monopoliza tudo e que fica mais barato ter aquele tipo de produto, sem distinção, sem julgamento, porque, como foi dito também aqui, quer dizer, sindicato é representante de a categoria como um todo, do funk, do brega, do erudito, da música instrumental, do forró pé de serra, do samba, da música instrumental, enfim, é o trabalhador músico, sem distinção, não tem esse papo é melhor ou pior. Agora, tem a preocupação na formação do músico, de ter possibilidades para esse músico efetivamente se formar no sentido de técnica, né? Isso. Técnica, como um arquiteto, como um advogado, ter técnica. Técnica para a arte, não a arte para a técnica, né? Técnica para a arte. Você sabe que muita gente não se forma porque não tem condições, não é? Claro, é caro, instrumento é caro, aulas de música particulares são caras. Aqui em Pernambuco, não sei como é que funciona. Em Minas, para um estado do tamanho de Minas, só para a gente se localizar, Minas Gerais tem o tamanho da França. É maior do que a França metropolitana, tirando as Antilhas, as ex-colônias. É maior do que a França. Em Minas, temos 12 conservatórios pelo estado adentro e algumas poucas escolas municipais. Isso para o estado, fazendo novamente comparação com a França, vamos ver quantos conservatórios tem na França. A gente pode falar de 1.000, 1.500, 2.000. Então, a gente está falando de quê? De possibilidade daquele músico ter um serviço acessível, eu digo acessível do ponto de vista financeiro, monetário, de poder pagar um mínimo serviço público, né? Sim. De qualidade para poder se formar. Mas na Europa entende-se que quando o músico é formado e ele está sem trabalhar, o Estado deve oferecer um salário a ele, porque o Estado entende que ele está em criação, em processo de criação. Na França tem o regime que eles chamam de, que seria a tradução, né? Intermitente do espetáculo, les intermittents du spectacle. Isso na França, que é um dos países nesse sentido com relação à classe musical, à classe artística, porque isso não é somente para os músicos, é um dos mais avançados. Agora, em momentos de crise, creiam-me, o primeiro a ser atacado é a cultura, é a arte, Claro. é a primeira a ser atacada. E aqui eu quero sublinhar o quão fundamental é a arte, a cultura e as culturas, porque cultura não é somente a arte. Não, A de cultura forma é a identidade de um povo, Exatamente. é a forma de apreender o mundo. Vai desde a gastronomia, passa pela religião e vamos para a forma como a gente vê o mundo. Exatamente. Então, se a gente tem uma cultura que está sendo monopolizada por um aparelho que só escoa via uma mídia X, eu não posso falar de democracia cultural. Então, eu, enquanto musicista, flautista que sou, eu me vejo absolutamente, é o que me leva à luta sindical, eu me vejo assim completamente podada na minha sobrevivência. E não é por falta de qualidade. Não é por falta de qualidade, porque eu estudo, eu fiz por onde, faço por onde, no sentido de ter essa qualidade. Só que a remuneração é absolutamente não condizente com essa qualidade. Né? Nós, músicos, só para falar dos músicos, vivemos uma taxa de informalidade que é aberrante. Repito, taxa de informalidade que é aberrante. Quem fala de informalidade fala de sonegação fiscal e de sonegação de direitos. Então, estamos falando de que atrás dessa informalidade há gente que está sonegando, ganhando e sonegando do ponto de vista fiscal e está sonegando os meus direitos à aposentadoria. Mão dos seus direitos, né? Você abre mão dos seus direitos. Absolutamente. Todos eles, não só Claro. de aposentadoria. Você abre mão dos direitos de você existir até. Claro. Porque no primeiro sinal de crise, o ministério que ia cair
Era o Ministério da Cultura. Vamos economizar, vamos, o Ministério da Cultura. Já era. Exatamente, exatamente. Então, a questão dessa... Como é que... aliás, eu diria, não me peçam para abdicar de algo que é tão importante para a minha vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Diga-me. Por que você acha que essa taxa, como você falou, de informalidade é tão alta? Por que você acha que é falta de fé, que na própria profissão, eu não vou contribuir porque eu não ganho um fixo por mês, não dá, assim, insegurança na profissão, falta de fé, Mas, assim... As pessoas, elas não pagam por algum motivo. Elas não pagam, a informalidade que eu estou me referindo, né? Não sei se... Eu estou falando elas assim, não pagavam eu vou tocar num bar, imaginemos, vou tocar num bar, temos primeiro um problema ali. Tem um couvert artístico que não tem uma lei federal que diga claramente que o couvert artístico tem que ser revertido por um músico. Isso é um ponto primeiro. E atrás disso você tem um couvert artístico que pelo nome já diz, então vai para o artista. A pessoa que chega e ouve um grupo... não é assim, né? Porque não é regulamentado. Não é, mas o couvert artístico tem que ir para o artista. Senão ele vai se chamar auxílio qualquer coisa do dono do bar. Né? Não chame de couvert artístico se vai para o auxílio qualquer coisa para o dono do bar. Certo? Então isso já é você já está enrolando, você já está mentindo para o consumidor que está indo lá achando que aquele couvert está indo para o bolso do artista, quando a gente sabe que X% não vai. 50% vai para o dono. Estou generalizando, não estou dizendo que todos os donos de bares sim. Mas que nós sabemos que isso acontece. E isso nós sabemos que acontece. Isso é um problema. Ponto 2. Aquele ofício, aquele trabalho, qualquer trabalho que tenha remuneração, certo? Onde circula dinheiro, requer ser declarado. Este trabalho não é declarado. Então, há uma sonegação fiscal ali. E sonegação de direitos. Então, é dessa informalidade que eu estou falando. Estou falando de qualquer lugar, quantos contratos eu, Vera, assinei na minha vida. Quantas vezes eu já não fiquei fazendo programas de TV para empresas graúdas, onde finalmente me pedem para assinar um documentozinho que eu cedo o meu direito à imagem e quem assina por mim é o produtor. Ou seja, eu não existo enquanto pessoa física, tem um CNPJ que está me representando, a pessoa jurídica, isso tem nome. Não é uma palavra simples, eu demorei para entender, isso é pejotização. Então, por que estamos em tamanha situação? Por que chegamos nesse limbo jurídico e em várias coisas que eu não vou citar aqui porque é muita coisa, né? Isso aí demanda alguns programas, com calma, né? Para não assustar também, né? Porque as coisas tem que ter um processo, um passo após o outro, né? Então, a questão, por que a arte... Veja bem, lá em Minas, antes da gente vencer as eleições, nós constituímos um movimento que se chamava Movimento de Valorização do Ofício de Músico. Então, o MOVOM, né? O movimento, como valorizar o ofício de músico. Isso significa valorizar a arte na sociedade. Então, há uma briga política a ser dada, a ser feita ali. A importância da arte na sociedade. E quando a gente fala da importância da arte na sociedade, veja bem, lá nas cavernas haviam desenhos, né? A gente sabia, a gente fazia, a humanidade teve necessidade de fazer arte, de se expressar artisticamente, muito antes de alfabeto. Uhum. Né? A gente pode chegar e falar sobre os benefícios da música visto por um neurocientista. Vamos discutir cognitivamente a questão
o importante que é a música para as pontes neurais. Dou até um livro excelente que é O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, um neurocientista. Vamos ler. Né? Então, eu digo assim, a importância da arte para a sociedade linka com a importância da cultura para a sociedade e para a política, para a compreensão, para a educação. Não se desmembra educação, cultura e comunicação.